Positions in the pulpit. Nesta noite eu gostaria de falar para vocês sobre 3 posições no púlpito. These are possible positions that a person may take when he is preaching. Posições possíveis que alguém pode tomar, assumir quando está pregando. 2 of them are wrong and one is correct. 2 são erradas e uma é correta. I want to get these positions in front of you tonight. Eu quero ilustrar isso para vocês aqui no quadro negro. I'll tilt it a little more that way so you can see it there. I know it was too far the other way. All right. Now, the first position, A primeira das posições that is possible is that of a spectator. é a do espectador. These are positions in the pulpit. And that's very important, the word in the pulpit, as you will Posições see later on. no púlpito. É muito importante salientar Now, isso. the spectator is the preacher who tries to look at the passage without identifying himself with anybody in the passage. O espectador é o pastor, o pregador, que olha para o texto e não consegue identificar nesse texto nada com ele mesmo ou ele mesmo com o texto. Ele não se identifica. He tries to stand outside of the text Ele procura estar de fora do texto, and look at the text objectively. olhando para o texto objetivamente. He doesn't identify with the crowd to whom Jesus is speaking. Ele não se identifica com a multidão a respeito da qual Jesus está falando. He doesn't identify with Jesus. E ele não se identifica com Jesus. He's sort of above and beyond it all. Ele está mais ou menos por cima, além de todo mundo, no nirvana lá em cima. He's very much like a cameraman on a television show. Ele é como um câmera num programa de televisão. And all he does is dolly in on the text Então a única coisa que ele faz é dar aquele close no texto to help the congregation to see what's there. para ajudar a congregação a visualizar o que está ali dentro. Now this position, you see, is a position in which he takes the third person. É a posição na qual ele assume a terceira pessoa. Uses third person language all the time. Ele sempre usa a linguagem da terceira pessoa. He, she, it, they. Eles, elas, aqueles, aquelas, aquilo. He's just talking about the text. Ele está só falando acerca do texto. Now there's a second position a person can take in the pulpit. Há uma segunda posição possível que o pregador pode assumir no púlpito. The second position is that of a recipient. É a posição de um recipiente. Unlike this person, Diferente desta primeira pessoa, this preacher identifies himself with something in the text. este pregador se identifica com alguma coisa dentro do texto. He takes the identity of the crowd. Ele assume a identidade da multidão. He identifies himself with the recipient of a letter, maybe Timothy or Titus or a church. Ele se identifica com quem recebe uma carta, como Timóteo, Tito ou uma das igrejas. And so he identifies with these people and puts himself in the crowd with them, saying, we. Ele se identifica então com o povo que está ali, então ele usa a linguagem nós. We and I. Nós e eu. So he identifies Ele se identifica with crowd, com a multidão, church, com a igreja, etc. etc. Now, there's a third position a person can take, Existe uma terceira postura que alguém pode tomar no púlpito. and this is the position of the herald. Herald. Do arauto. Didn't understand. The herald identifies with someone also. O arauto também se identifica com alguém. He identifies with the sender of the message. Ele se identifica com o centro da mensagem.
Com quem envia a mensagem. Desculpa. He identifies with the writer of the letter, Ele se identifica com o escritor da carta, or he identifies with Jesus preaching to the crowd. ou com Jesus pregando à multidão. Now, it makes a great deal of difference which position you take. Então há uma diferença muito grande dependendo da postura que você assume. This man says they, Esse primeiro homem diz eles, this man says we and I, esse segundo homem aqui diz eu, nós e eu, and this man says you. e este homem aqui diz vocês. He takes the second person. Ele fala tudo na segunda pessoa. Now, I want you to think about this a little bit Quero que vocês pensem um pouquinho a respeito disso and try to think where you are when you preach. e procure identificar onde você está nesses três lugares quando você prega. Do you find yourself here? Você se encontra aqui no primeiro lugar? Do you find yourself here? Você se encontra aqui no segundo lugar? Or are you over here? Ou você está aqui no terceiro lugar? This man often, over here in this first position, Este espectador na primeira posição aqui, often assumes kind of a very superior position with reference to the text. ele toma uma postura, assume uma postura bastante de superioridade quando ele olha para o texto. He usually is proud of the fact that he's an expository preacher. Normalmente ele é alguém assim muito orgulhoso de ser um pregador expositivo, um expositor da palavra. And he likes people to gather together and take notes about everything he says. E ele gosta que as pessoas se ajuntem ali, que todos anotem tudo que ele diz. And it's quite a show when he gets up to do exposition. E é um verdadeiro show quando ele começa a fazer a sua exposição. Without saying so in so many words, he rolls his sleeves up Sem dizer isso em muitas palavras, ele simplesmente arregaça as mangas. and he says, "Now, everybody ready?" E aí ele diz, estão todos prontos? And like a gospel magician, he reaches into the text and he pulls out a rabbit by the ears that nobody has ever seen in that text before. E como um mágico, um teólogo mágico, ele tira de dentro do texto um coelho que nunca ninguém tem visto antes. And everybody goes, "Woo!" Todo mundo diz, uau! They write it all down. E escrevem aquilo tudo. And he says, "Wait a minute, you haven't seen anything." Aí ele espera um pouquinho, vocês não viram nada ainda. And this time, he goes to the text, Na segunda vez ele vai para o texto. pulls a cloth out, a green, a blue, an orange, a Aí ele tira yellow, um pedaço a pink. verde, um vermelho, um azul, todos panos de cores diferentes. Everybody's writing it all E down. todo mundo está escrevendo. He's the one who stands over the text, Ele é quem está por cima do texto, looking at it, olhando para o texto, observing it, observando o texto, helping others to see what it's all about. ajudando os outros a verem o que está ali no texto. But it's all this stuff. He, they, she, it. It's Mas all about tudo- the Amalekites. Tudo aqui é ele, ela, aquilo, aquele, é tudo acerca dos amalequitas, na verdade. Now this fellow isn't like that. O segundo aqui não é a mesma coisa. He wants to get involved in that passage. Ele quer se envolver dentro dessa passagem. He's not going to try to stand outside as though he is superior to everything's going on in there. Ele não vai ter que tomar a postura, ele não vai tentar tomar a postura do primeiro, que é muito superior e não se envolve. But the trouble is he's too self-conscious. Mas o problema é que ele está muito autoconsciente. He's always thinking about himself while he's preaching. Ele está sempre pensando nele mesmo quando ele prega. And he says, "Now look, if I get up there and say anything like you, Se eu chegar lá, ele diz, e começar a usar essa terminologia você, people will think that I think that I'm better than they are. as pessoas vão começar a achar que eu sou melhor do que elas. And, you know, I don't want people to think I think that about myself." E eu não quero que ninguém pense que eu me acho superior a eles. So he says, "I'll identify with the crowd out there to whom I'm speaking." Eu vou me identificar então com o rebanho para o qual eu estou falando. So he says, "Look, we're all in this thing together." Então ele diz, olha, nós estamos todos nessa, viu? And he says, "We." Nós. In English, he sounds like a Frenchman. Em inglês, ele soa como se fosse um francês falando. He's very much concerned about what people will say about him. Ele está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. So surprisingly enough, he talks a lot about himself. Então,
para surpresa de todos, ele fala muito a seu respeito. He's always saying things like, now, I want you to get it clear. Ele está sempre dizendo coisas como: eu quero que vocês entendam isso muito bem. Every time I say something to you and point the finger at you, there are 3 fingers pointing back at me. Cada vez que eu falo para vocês e aponto o meu dedo para vocês, lembrem-se, há 3 dedos apontando de volta para mim. So he's always thinking about himself and talking about himself. Então ele está sempre preocupado consigo mesmo, falando a seu próprio respeito. Even though he's the one who says, I don't want to push myself forward. Apesar de ele estar dizendo: eu não quero me autopromover. It's a strange phenomenon. É um fenômeno estranho. Actually, he says, if I don't show people that I'm just like them, Ele diz: se eu não mostrar para as pessoas que eu sou igualzinho a eles, then they're going to get the wrong idea. eles vão começar a entender tudo errado. And he thinks that's humility. E ele acha que isso é humildade. The fact of the matter is, as if this position were really the true position, then this man is absolutely arrogant. A verdade é que se essa posição é a posição correta, fosse a posição correta, nós temos que encarar o fato de que esse homem é completamente arrogante. It's arrogance for anybody to get up in front of another group of people, a group of people, and say, look, I'm no different from all the rest of you, and yet I'm up here teaching you. É arrogância alguém chegar diante de um público como esse e dizer: olha, eu não sou nada diferente de vocês e no entanto eu estou pregando para vocês. How can he do that? Como é que ele no consegue different. fazer isso? He has no authority, no right to be up there if he's no different from the rest. Ele não tem autoridade para estar ali na frente se ele não é diferente dos outros. He has purely assumed an authority he doesn't have. Ele simplesmente colocou sobre seus próprios ombros uma autoridade que ele na verdade não tem. This is the biblical position in the pulpit. Esta terceira aqui, a do arauto, é a posição bíblica no púlpito. Here is a man who identifies with God, with the apostles, with those who send the message. Aqui está um homem que se identifica com Deus, com os apóstolos, com aqueles que enviam a mensagem. He doesn't stand outside of the text. Ele não fica fora do texto. And he doesn't identify himself with the congregation either. E ele também não se identifica com a congregação. When he stands before men and women, he stands there as an ordained messenger of the living God. Quando ele está ali diante do povo, ele está ali em pé como um ministro ordenado pelo Deus vivo. He doesn't stand in his own authority. Ele não está ali por causa da sua própria He autoridade. doesn't point anybody to himself. Ele não aponta para si mesmo, ele não fala para os outros olharem para si mesmo. He doesn't talk about himself. Ele não fala a seu próprio respeito. He says, God says you. Ele diz: Deus diz você. Now some of you are sitting there and you're thinking, that you business, that's... Eu sei que vocês estão sentados aí, That's estão pretty rough pensando: olha, essa questão de você, esse negócio é meio duro. Aren't people going to get upset if I say you and point the finger at them? As pessoas não vão ficar bronqueadas se eu começar a ficar em pé aqui e dizer você, apontando o dedo para elas? Well, Pastor Strain's been doing it all week, pointing the finger and saying you to you. O pastor Strain tem feito isso a semana toda, apontando o dedo para vocês, falando você. I haven't seen anybody get angry with him. E I'm not. I haven't seen anyone Eu get não tenho angry with visto him. ninguém ficar bravo com ele até agora. Now, just think about this a minute, how silly it is to say that this is asserting an authority that will drive people away. Pense num momento como seria tolo dizer que essa postura seria assumir uma autoridade que vai espantar os outros. Here you are driving down the street. Você está dirigindo o automóvel. And you come to a stop sign, one of those that you're really supposed to stop at. E você chega a um sinal de pare, um daqueles que você sabe que precisa parar de verdade. And you don't. E você não para. You go sailing right through the stop sign. E você passa direto por aquele sinal de pare. Behind you, you see a light flashing. E aí por trás de você, você vê uma luzinha vermelha começando a piscar. Maybe you'll even hear a siren. Quem sabe houve até uma sirene. Whatever way they go down here. Aqui é uai. How they go? Diz uai. Why? Okay. Sirene de mineiro. Is that? Não, take later. You don't need a flashing light if you have a shirt like that. Você não precisa de uma luz piscando sem uma camisa dessa. All right. You pull over the curb.
Você então encosta ali na calçada. The policeman gets out. Desce o policial. And what does he say? E o que ele diz para você? We were going through the stop sign, weren't we? Nós passamos pelo sinal de pare, não passamos? Let's show our licenses to one another. Vamos mostrar a nossa carteira de motorista um para o outro. He pulls his out and you pull yours out. Ele tira a sua carteira de motorista e você tira a sua. I guess we are going to have a ticket. Eu acho que nós dois vamos ganhar uma multa. So he writes a ticket out for you, one for him. Ele escreve uma multa para você e dá uma multa para ele mesmo. We will pay our tickets. E nós vamos pagar a nossa multa. Now let us go on our way. Então cada um de nós agora, nós vamos no nosso caminho, seguir o nosso caminho. That's stupid. Isso é tonto, tolo. Now none of us likes to be stopped by an officer of the law. A verdade é que nenhum de nós gosta de ser detido por um policial. But you don't think he's asserting his authority beyond what he has a right to do? Mas você não acha que ao fazer isso com você, ao parar você, ele está abusando da autoridade que ele tem? You accept it, you know he's doing his job. Você sabe que ele está fazendo o trabalho dele, você aceita isso. Besides that, he's got a gun. Pelo menos ele tem um revólver, você sabe disso. Now, why should a man who represents the state Por que é que um homem que representa o Estado assert that authority and we accept it, afirmar a sua autoridade e nós aceitamos isso, and a man who directly, not even indirectly as that officer, but a man who directly represents God, e um homem que diretamente representa Deus, não indiretamente como aquele oficial da lei humana, not assert his authority? por que é que um homem que diretamente pertence a Deus e tem autoridade não pode reafirmar a sua autoridade? And we accept it. E nós aceitarmos isso. You see what I'm saying? Vocês entendem aonde eu estou querendo chegar? The minister of the word of the living God has lost authority in the church of Christ today. O ministro da palavra de Deus, do evangelho de Deus, tem perdido a autoridade no mundo de hoje. People say, oh, I don't care what he says, I'll go over to the other church. As pessoas dizem, olha, eu estou pouco ligando o que ele diz, eu vou mudar de igreja mesmo. People stand up in the church and they say, I don't agree with him. Here's what I think is right. As pessoas se levantam na igreja e dizem, eu não concordo com ele, eu vou mostrar aqui o que eu acho que está certo. Just on a quick, offhand response. Simplesmente numa resposta sem base nenhuma. Without doing what the Bereans did, searching the scriptures daily to be sure that what the man says is true. Sem fazer o que os bereanos faziam, buscando nas escrituras diariamente para verificar o que aqueles homens ensinavam era verdadeiro. There is an attitude in the church today that despises and rejects authority. Há uma atitude dentro da igreja hoje em dia que despreza, que rejeita a autoridade. But when the men of God lay their hands on another man and ordain him to the work of Jesus Christ, the authority of God is given to that man. Mas quando os homens de Deus, os ministros põem a sua mão sobre a cabeça de um outro homem e a autoridade de Deus é revestida na vida daquele homem e ele é um ministro com a autoridade de Deus. And it is a serious business to lightly reject that man and that authority. E é uma coisa muito séria você rejeitar a autoridade daquele homem de uma forma leviana. Maybe you're one of those people who say, but you don't know what my preacher's like. Quem sabe você seja uma daquelas pessoas que diz, mas o senhor não conhece meu pastor, não. Well, I don't need to know what he's like. Eu não preciso saber como ele é. Do you ask that policeman whether he's a good husband Você pergunta para aquele policial, quando ele está te multando, se ele é um bom marido? before you accept the ticket? Antes de aceitar a multa que ele está dando? Now wait a minute, officer. There are a lot of things I'd like to know about you before I accept this ticket. Um momentinho, seu policial. Eu queria saber um monte de coisa a seu respeito antes de aceitar essa sua multa aí. You pay your debts? O senhor paga as suas dívidas? On and on and on and on? E assim por diante. Of course you don't. Você não faz isso. That man has a uniform. Aquele homem está revestido de um uniforme. And that uniform signifies more than the man himself. E aquele uniforme significa mais do que o próprio homem. It signifies the state. Significa o Estado. And for the Christian who understands it, E para o crente que entende o Estado, it signifies the authority of God vested in the state.
é a autoridade de Deus delegada para o Estado ou nele investida. And when a man has been set aside to the work of the ministry, he has authority from God also. E quando um homem é separado para o ministério da palavra, ele tem a autoridade de Deus também. The scripture says that we ought to respect those men for their work's sake. A Bíblia diz que nós devemos respeitar aqueles homens pelo que eles fazem, a obra que realizam. And even if the uniform hangs a little loose on the preacher, E mesmo que o uniforme ainda esteja um pouquinho largo naquele pregador, and he's working hard to grow into it, e ele está dando duro para crescer e ser do tamanho daquele if he uniforme, has that uniform, you are to respect it. se ele tem aquele uniforme, você precisa respeitá-lo. And every preacher who preaches like this or like this courts disrespect for the message of God. E todo pregador que usa a atitude do primeiro ou do segundo, ele simplesmente demonstra o desrespeito que ele tem à autoridade da palavra de Deus. Now, do these have no place at all? Será que esses dois outros aqui não têm lugar algum? Yes, they have a place, Sim, eles têm um lugar. but not in the pulpit. Não no púlpito. In the study, No estudo, no estudar, you're to come to the text not as a gospel magician, você deve se aproximar do texto não como um mágico do Evangelho, but you are not to too quickly get involved in it. You're to try to find out everything that the text really has to say. mas por outro lado você não deve pegar e olhar superficialmente, você deve olhar fundo e tentar ver o que existe realmente ali dentro. And once you have discovered that, E uma vez que você descobriu isso, then you are to put it to practice in your own life. você deve colocar isso para funcionar na sua própria vida, como no segundo caso. You're to be a recipient in your home, in your daily living. Você deve ser um recipiente na sua casa, no seu dia a dia. But when you get into the pulpit, it's a different matter. Mas quando você chega no púlpito, é uma questão totalmente diferente. You stand in the pulpit in God's place, in His name, with His authority, presenting His message to His people. Você está no púlpito como se fosse Deus, você está revestido da autoridade dele, você tem a mensagem dele para o povo dele. You do not stand there in either of these capacities. Você não fica ali no púlpito com essa atitude de recipiente ou do primeiro que é o espectador. The word you is a very important word. A palavra você é uma palavra muito importante. It's a direct word. É uma palavra direta. We've been taking a look at the Sermon on the Mount just Nós a bit. temos olhado o Sermão da Montanha. If you go through the Sermon on the Mount, Se você ler o Sermão da Montanha, you will discover that once he gets past the Beatitudes você vai descobrir que uma vez que ele passa além das bem-aventuranças and the salt and light, e também o sal da terra e luz do mundo, then every last thing he says thereafter is said in the second person. todas as coisas que ele diz a partir daí são ditas na segunda pessoa. Even at the end of the Beatitudes and even with the salt and light, you begin to get you. Mesmo no final das bem-aventuranças e no sal da terra e luz do mundo, ele começa a falar em vós. 5:11, happy are you when people insult you. 5:11, por exemplo, bem-aventurados sois vós ou vocês, Persecute you. perseguem vocês, Tell all sorts of evil lies against you. falam todo tipo de mentiras acerca de vós ou de vocês. Verse 12, your reward in heaven is great. No versículo 12, o vosso galardão é grande. They persecuted the prophets before you. Eles perseguiram os profetas que viveram antes de vós ou de vocês. 13, you are the salt. 14, you are the light. Versículo 13, vós sois o sal da terra. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. 16, let your light shine, Versículo 16, assim brilha a vossa luz, that they may see your fine para que deeds. vejam as vossas boas obras Glorify your e Father. glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Verse 21, Versículo 21, you have heard. ouvistes vocês, vós, o que foi dito. 22, but I tell you. Porém eu vos digo, 23, you are offering your gift. se pois ao trazeres, você ao trazer, Remember your brother has something against you. lembre-te de teu irmão, Leave your gift. deixa perante o altar a tua oferta, Be reconciled to your brother, then come offer your gift. reconcilia-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta, Quickly come to terms with your opponent. logo resolva as coisas com o seu oponente,
And on it goes through the whole Sermon on the Mount. E assim vai até o final do Sermão na Montanha. I want to make a suggestion to you. Eu quero fazer uma sugestão para você. The suggestion is this: get yourself a felt tip pen, one of these marking pens with a bright orange color. Pegue uma dessas canetas salientadoras, assim, de cor bem brilhante, laranja, amarela, And go through all the sermons in the New Testament. e percorra com a sua leitura todos os sermões do Novo Testamento. The sermons of John, the sermons of Jesus, De João, de Jesus, the sermons of Peter, de Pedro, sermons of Stephen and Paul, Estevão, Paulo, and mark every second person you. e marque sempre aquela segunda pessoa, tu ou então você. When you're through, you're going to have the most colorful Bible in town. Quando você terminar de fazer isso, você vai ter a Bíblia mais colorida que existe na sua terra. It'll teach you something E isso vai te ensinar uma coisa importante, about how biblical preaching was done. acerca de como a pregação bíblica era feita. Biblical preachers did not take either of the first two positions. Os pregadores bíblicos não tomaram nenhuma das duas posturas primeiras aqui. They stood before God's people and delivered God's message to them. Eles estiveram diante do povo de Deus e eles entregaram a mensagem de Deus ao povo de Deus. Now I want to talk about some other matters. Agora eu quero falar sobre algumas outras coisas. Let's think a little bit about introductions to a Vamos sermon. pensar um pouquinho na introdução de um sermão. You know what an introduction should do? Sabe o que uma introdução deveria fazer? It should introduce the sermon. Deveria introduzir o sermão. That's the purpose of an introduction. É o propósito de uma introdução. Now, on the day of Pentecost, No dia de Pentecoste, we read about the great event that took place. nós lemos acerca daquele grande evento que ocorreu And in a sense, God introduced that sermon for Peter. e, de uma certa forma, foi Deus que fez a introdução daquele sermão para Pedro. After all, it was Peter's maiden sermon, his maiden effort. Aliás, falando a verdade, era o primeiro sermão de Pedro, ele era calouro, So the Lord gave him a little assist on that. então Deus deu uma ajudazinha para ele ali. But that introduction got everybody's interest. Mas a introdução de Deus captou o interesse de todo mundo. And they came together. E eles se ajuntaram, And it says in verse 6, diz no versículo 6, Atos 2, when the sound was heard, a crowd gathered. quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. And they, according to verse 7, E de acordo com o versículo 7, were astounded and amazed. estavam atônitos e se admiravam. And they said, E eles diziam, verse 12, versículo 12, what does this mean? o que quer isto dizer? Now that's what an introduction should do for your people. É isso que a introdução deveria fazer para o seu povo. It should bring them to the place where they say, what's it all about? What does this mean? Deveria fazê-los chegar ao ponto de dizerem, mas o que está por trás disso? O que ele quer dizer com isso? These people wanted to hear more. Esse povo aqui queria ouvir mais. And that's what an introduction should do. It should create an interest where people want more. Deveria criar um interesse onde as pessoas querem ouvir e saber mais. Now, I think that's about the most important thing you need to think about with reference to an introduction. Eu creio que isto, com referência a uma introdução, é a coisa mais importante. How can Como? I create interest in my introduction in what it is I'm about to say? Como é que eu posso gerar interesse na introdução, em termos do povo, para que eles queiram ouvir o que eu tenho para falar? I'm going to give you one clue as to how to do it. There are many ways, of course. Há muitas formas de fazer isso, mas eu vou dar uma dica para vocês. In these sermons in Acts, Nestes sermões aqui em Atos, I mentioned earlier the fact that God started them all with an event. eu disse que Deus iniciou todos eles com um evento. The event here, O evento aqui, the event at Solomon's portico where Peter healed the lame man, o evento do Pórtico de Salomão, onde Paulo curou aquele homem, the event in Lystra, o evento em Listra, the event in Athens, o evento em Atenas and so on. e assim por diante. I suggest that you also start your sermon by creating an event. Eu sugiro que você comece o seu sermão criando um evento.
You say, what does that mean? Am I supposed to do something to make a lot of noise? Or... Aí você pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer um monte de barulho ou qualquer coisa assim? No, certainly not. Não, não é bem isso. Create an event in the mind of the person who has come. Crie um evento na mente dos seus ouvintes. Bring him so deeply into what it is you're going to talk about that he cannot escape. Traga-o tão profundamente para dentro daquilo que você quer falar, de forma que ele não consiga mais escapar. Get him so tied into that Faça com que ele fique tão amarrado dentro do assunto, that he just must hear more. que ele simplesmente precisa ouvir mais. I want to read you a couple introductions. Eu quero ler algumas introduções para vocês. They can be long or they can be short. Podem ser longas ou curtas. For example, Por exemplo, here's one that you might think about using sometime, a question series. aqui está uma que, quem sabe você queira usar em algum dia, é uma série de perguntas. Do you worry a lot? Você se preocupa muito? Have you ever prayed for peace and found that it didn't come? Você já orou por paz e descobriu que não veio essa paz? Have you tried to turn off your worry and couldn't find the switch? Você já tentou desligar sua preocupação e não achou o botão para desligar? Yes? Sim? Well, let's take a fresh look at Philippians 4 Então vamos dar uma olhadinha bem próxima agora de Filipenses 4. and see if we can discover what has gone wrong. E vamos descobrir ali o que aconteceu de errado. So you just haven't said, I'm going to talk about worry. Você não disse, eu vou falar sobre preocupação? Because you've talked with enough people, you realize that many people fail in doing what Philippians 4 says. Porque você já falou com pessoas suficientes para saber que a maioria fracassa em fazer aquilo que Filipenses 4 tem a ensinar. So you bring that event of failure right back to their hearts and minds again. Então você traz o evento do fracasso de volta para a mente e para o coração daquelas pessoas. And you say, we're going to take a harder look at that to see where things went wrong. E você diz, nós vamos olhar mais profundamente isso aqui para descobrir onde é que as coisas começaram a dar errado. Some subjects in and of themselves just create an event in the mind of the listener. Alguns assuntos por si mesmos já criam um evento dentro da mente da pessoa. Even the boys in the back row respond. Mesmo aqueles meninos que sentam na última fileira reagem. Here's a one-sentence introduction. Aqui está uma introdução de apenas uma frase. Today we're going to study what the Bible says about your sexuality. Hoje nós vamos estudar a respeito do que a Bíblia diz sobre a sua sexualidade. Once a year you can use a sermon introduction like this. Uma vez por ano você pode usar uma introdução assim. There is a murderer sitting in this congregation today. Existe um assassino assentado nessa congregação hoje. After a pause, Depois de uma pausa, you say, você diz, yes, I really mean it. olha, eu estou falando sério, gente. Just yesterday he murdered someone. Ontem ele assassinou uma pessoa. He didn't think anybody saw him, Ele acha que ninguém viu ele fazer isso, but he was wrong. mas ele estava errado. I happen to have here a written statement from an eyewitness that I'm going to read. Eu tenho aqui um documento escrito de uma testemunha ocular que eu vou ler agora para vocês. Here's what it says. Veja o que diz. Everybody who hates his brother is a murderer. 1 John 3:15. Todos os que odeiam o seu irmão são assassinos. 1 João 3,15. Once every 5 years you can use this one. Agora, uma vez cada 5 anos você pode usar essa aqui. There is no hell. Não há inferno. The whole idea is a scam devised by preachers and priests to hold the congregation in line. Essa ideia é uma armadilha de pregadores que querem fazer com que suas congregações fiquem presas a eles. The truth is that you might as well lie, steal, commit adultery, or do whatever you can get away with. A grande verdade é que você pode cometer adultério, mentir, roubar e fazer qualquer coisa e você vai se safar. God isn't going to do anything about it. Deus não vai fazer nada a respeito disso. That's what I heard a man say the other day. Foi isso que eu ouvi um homem dizer no outro dia. Now you better come up with that last statement pretty quickly É bom você falar essa última frase bem claramente e rápido, before the deacons head up to the pulpit to pull you out of it. antes que os diáconos entrem e te arranquem do púlpito. And you might go along. E você Vai pode ir em saying frente this. dizendo o seguinte: How would you answer that man?
Como é que você responderia a um homem assim? How would you fortify your children against that kind of teaching? Como é que você fortificaria os seus filhos contra esse tipo de ensinamento? By the way, Aliás, is there possibly anybody here this morning who is wondering whether what he said might be right? será que existe alguém, porventura, aqui nesta manhã, que estaria pensando que talvez o que esse homem disse é verdade? Sometimes you have to kind of shock people to get them thinking. Às vezes você precisa chocar as pessoas para fazer com que elas pensem. I want to read you an introduction. Aí eu quero ler uma introdução. I know you've had it happen to you just as I've had it happen to me. Eu sei que já... is this part of it already? Yeah, we're Okay. started. Eu sei que... Say it again, please. I know you've had it happen to you just as I've had it happen to me. Eu sei que já aconteceu com você, assim como já aconteceu comigo. Somebody comes up to you and tells you that one of your dear friends has suddenly become seriously ill. Alguém chega para você e diz que um dos seus amigos mais queridos está seriamente doente. He says, "Did you hear about John?" Ele diz, você já ouviu falar no estado do João? You look at him and you know something shocking is coming. Você olha para essa pessoa e você sabe que uma informação realmente dura vai vir pela frente. You wait for the briefest of seconds before the answer comes. Você espera que os segundos passem rápido para você ouvir a resposta. And in that millisecond, you know that your life will be changed by the answer. E você sabe que naquele décimo de segundo a sua vida vai ser modificada pela informação que você vai receber. John has cancer. João está com câncer. Or the answer might be, John had a heart attack this morning. Ou então, João teve um ataque cardíaco hoje de manhã. Or it could be, John had an accident. Ou então, João sofreu um acidente. Oh no, you say. Aí você diz, não. Then you ask for details. E aí você pede os detalhes. Oh, what kind of cancer was it? E que tipo de câncer é? A heart attack? How's he doing? Um ataque cardíaco, como é que ele está saindo? How bad was the accident? Is he going to live? Como é que foi o acidente? Ele vai sobreviver? Those are horrible moments. São momentos muito difíceis. You may experience different degrees of shock, dismay, or despair. Você pode experimentar os mais variados graus de desânimo, de choque, de qualquer tipo de atitude assim. I hope he makes it through, you say. Você diz, eu espero que ele se safe dessa. I hope he lives. Eu espero que ele viva. You shake your head. Você aperta as mãos. Possibly you feel tears forming. Você aperta a sua mão e às vezes você sente as lágrimas descendo. You look away and you wonder where you could go to pray for his recovery. Você começa a olhar e você pensa onde é que você poderia ir para orar pela sua recuperação. Now it's happening to John, Agora está acontecendo com João. but someday it may happen to you. Mas um dia pode acontecer com você. Maybe you've experienced this. Talvez você tenha experimentado isto aqui. What do the tests say, doctor, you ask? O que dizem os exames? Você diz para o médico. It's 3, right on the dot. São 3 em cima. He had told you, call me around 3 on Thursday and I'll know more. Ele disse para você, me telefone lá pelas 3 na quinta-feira, você vai saber mais. You try to keep your voice calm, as Você if you're procura- asking for the time. Você procura manter a sua voz bem calma, como se você estivesse esperando o tempo chegar. But your stomach is in knots and you're tense. Mas o seu estômago está todo cheio de nós e você está tenso por dentro. You know that if the news is bad, your life will never be the same. Você sabe que se a resposta for ruim, a sua vida nunca mais será a mesma. The doctor hesitates on the other end of the line. Então o médico hesita do outro lado da linha, no telefone, Then the words come. e aí vem as palavras. It's malignant. Pathology says it looks like a... É maligno, a patologia diz que se parece com... He says one of those obscure words that refer to the tumors we human beings get. E ele usa uma daquelas palavras técnicas para se referir a esses tumores que de vez em quando um de nós tem. I'm sorry, we've had some success in treating this. We'll have to see and run some more tests. I'll talk to you tomorrow. Olha, eu sinto muito, nós temos tido algum grau de sucesso no tratamento desse tipo de doença, eu vou ter que fazer mais alguns exames, amanhã eu falo com você. And that is that. E isso é exatamente o que ocorre. That is everything. Aquilo é
tudo o que você precisa. That changes everything. Aquilo muda tudo. Nothing is the same as it was 5 minutes ago. Nada é o mesmo do que foi há 5 minutos atrás. The message has come to you. A mensagem veio direto a você. You are sick. Você está doente. You have a disease that could kill you. Você tem uma doença que é poderosa para te matar. In fact, it probably will. Aliás, provavelmente matará. Now I say that is an introduction that creates an event in anybody who's listening. Eu digo para vocês que essa é uma introdução que cria um evento em qualquer um que estiver ouvindo. Could you feel that in your own experience as you were listening? Você pode incorporar isso à sua experiência à medida que você estava I ouvindo? see some heads going yes. Eu vejo algumas cabeças concordando assim. Could you identify with that? Você conseguiu se identificar com a pessoa? Would you want to hear what that preacher has to say so that when that and if that happens to you, you'd know how to handle it? Você gostaria de ouvir o que esse pregador tem a dizer para que, se isso vier a acontecer com você, você saberá lidar com essa situação? Well, that's what a good introduction does. É isso que uma boa introdução faz. We want to talk about conclusions now. Agora vamos para o outro lado, falar sobre conclusões. The purpose of a conclusion O propósito de uma conclusão is to conclude. é concluir. A lot of preachers have never learned that. Muitos pregadores nunca entenderam isso. Some of them never have conclusions. Alguns nunca têm conclusões. Somehow or other they get down off the pulpit, but they never concluded. De uma forma ou outra, eles descem do púlpito sem ter concluído qualquer coisa. Some of them use this expedient of just saying at the end, Amen. Alguns usam aquele expediente no final só para dizer que concluíram amém. But that isn't the way Jesus concluded the Sermon on the Mount. Mas não foi assim que Jesus concluiu o Sermão da Montanha. He concluded with that powerful parable of the two soils. Ele concluiu com aquela parábola poderosa dos which- dois solos, by which he intended to motivate people who had been listening. com a qual ele quis motivar as pessoas que tinham estado a ouvir. Now, often a preacher will come down toward the landing field Frequentemente o pregador vai chegar perto do campo de pouso and he'll say to the congregation, all right, everybody seatbelt snapped, put your trays up and the backs of your seats up, please, we're about ready to land. e ele vai dizer assim: olha, por favor, apertem os seus cintos, levantem o encosto das poltronas, guardem as bandejas, nós estamos prontos para aterrissar. Usually he says that by saying, finally. Normalmente ele diz tudo isso dizendo finalmente. So everybody snaps on the belt, shoves up the trays, puts the seat backs up and gets ready for the landing. Então todo mundo se apruma para a aterrissagem, apertando os cintos, etc. But as he's about to land, he suddenly thinks of a new idea Mas quando ele está para aterrissar, de repente ele lembra de uma outra ideia, or something he forgot. ou alguma coisa que ele esqueceu no meio da And he mensagem. goes, whoa! And the congregation's like this. Some men that I have heard have gone like this. Alguns pregadores que eu já ouvi ficam dando essa volta em círculos e nunca descem. A conclusion is to conclude. Uma conclusão foi feita para concluir. And you should know how you're going to begin and how you're going to conclude before you ever get up on the pulpit. E você deveria saber como você vai introduzir e como você vai concluir antes de subir para o púlpito. A good conclusion Uma boa conclusão is like a good ending to a meal. é como um bom término de refeição. A world famous chef once said this. Um bom chefe de cozinha famoso no mundo inteiro disse o seguinte: He said, I may skimp on anything else in the meal, skimp. give less than top quality. Ok. Eu posso não esmerar-me muito em alguma parte da refeição, But there's one thing I will never skimp on. mas uma coisa eu nunca vou deixar de me esmerar: That's the coffee. cafezinho. Because he said, I have watched people over the years, Porque ele diz: com o passar dos anos eu tenho observado as pessoas. and they save their coffee to the very end. Elas guardam o cafezinho para o final da refeição. And they take that last sip of coffee, and that's the taste they go away with. Elas tomam aquele último gole do cafezinho e é com esse gosto que elas saem da mesa. That's something every preacher ought to remember. Isso é uma coisa que todo pregador deveria se lembrar. What you say at the end is probably
the main thing they're going to go away with. O que você diz no final da pregação é provavelmente So aquilo com o qual eles vão sair e vão se lembrar. So it better be important. Então é melhor que seja importante. It better be well thought through. É melhor que você pense bem no que vai dizer. It ought to be clearly set forth. Deve ser uma coisa dita com clareza. How's our time doing? How much time do we have? Quanto tempo? How much? Quanto? 20 minutos. 20. Doesn't seem like we have 20 minutes yet. Não parece. I imagine he's on his second tape, don't you think? Eu acho que ele já está na segunda fita. He had to throw the first one away. Teve que jogar a primeira There's too fora. much glare up front. Muito brilho lá na frente. All right. Now this is very important. Isso aqui é muito importante, gente. When you're putting an outline together, Quando você está fazendo um esboço, I suggest eu sugiro that you use full sentences in your outline que você use sentenças completas, frases completas, for two reasons. por duas razões. The first reason being that if you ever use the sermon again 4 or 14 years from now, Se você usar um mesmo sermão novamente daqui a 4 anos ou daqui a 14 anos, you'll probably be able to understand what you wrote. você provavelmente vai se lembrar daquilo que você escreveu no esboço. If you just put little catchphrases or words 14 years from now, you're sure to forget even though it's very vivid at the moment. Você se colocar apenas algumas pequenas expressões que fazem você na hora lembrar, daqui a 14 anos você não vai lembrar de mais nada. The second reason why you want to use full sentences in your outline E a segunda razão pela qual você quer frases completas no seu esboço is to make sure that you really understand what you're about to say. é que você realmente se certifique que você sabe, que você compreende o que você quer comunicar. When you have to write something in a sentence, it's more likely, at least, that you understand what you're talking about. Quando você tem que escrever alguma coisa numa frase, é muito mais provável que você entende o que você vai comunicar. But you certainly in that outline ought not write everything in under every point. Mas nesse esboço você não deve escrever absolutamente tudo debaixo de cada ponto ou subponto. But I suggest you do write most of what you're going to say about your introduction, in your introduction, and what you're going to say in your conclusion. Mas eu sugiro que você pelo menos escreva a maior parte do que você vai dizer na sua introdução, assim como na sua conclusão por extenso. Because this introduction and this conclusion are so important. Porque a introdução e a conclusão são tremendamente importantes. If you don't bring men's minds from where they are to where they ought to be at the beginning of your sermon, you might as well forget the rest. Se você não conseguir transportar as pessoas de onde elas estão para onde você quer que elas estejam no início do sermão, é bom você esquecer de tudo. That means you ought to have some well thought through words and phrases that are in that introduction. Então, isso significa você ter frases muito bem elaboradas, expressões muito bem concatenadas naquela introdução. Don't leave it to the spur of the moment. Não deixe aquilo para o acaso do momento. And when you are reaching out to speak to men in such a way that they are going to carry that off with them at the end of the sermon, that ought to be well thought through also. E quando você vai falar no finalzinho do seu sermão, você quer ter certeza que as pessoas entendem completamente porque você está sendo claro e eles vão levar bem a ideia para Jesus consigo. didn't just off the cuff bring out that parable of the two soils. Jesus não tirou simplesmente da cartola aquela parábola dos dois solos, a rocha e a areia. There had been some very careful thought about all those parables beforehand. Jesus tinha pensado muito bem em todas aquelas parábolas antes de proferi-las. There is good reason to believe from analyzing the parables themselves that Jesus gave a great deal of time and thought to them and even got some of his ideas from contemporary history. Há uma boa razão para nós crermos, ao analisarmos as parábolas, que Jesus havia parado para pensar em cada uma daquelas parábolas com bastante tempo e temos até base para crer que ele apanhou ideias de historiadores da sua época, inclusive. If ever a person could speak off the cuff, it would have been Jesus. Se alguém tinha capacidade de falar alguma coisa que era saído da cartola, essa pessoa era Jesus. Eu já vi pessoas ou pregadores que ficam numa congregação, Who look like a stick. parecem um pedaço de pau. And they say, I'm so happy to be here today. Eu estou tão feliz de estar aqui hoje.
I have something really wonderful to tell you about. Eu tenho alguma coisa muito importante e maravilhosa para dizer para vocês. And their whole body conveys an entirely different message. E o corpo todo dessa pessoa está comunicando uma mensagem completamente oposta. Then there's a preacher who smiles all the time. Existe o pregador que sorri o tempo todo. His mommy told him, smile and people will love you. A mãe dele um dia disse para ele: meu filho, sorria que assim as pessoas vão gostar de você. So he says, today I'm going to talk to you about hell. Então ele diz: hoje eu vou falar para vocês sobre o inferno. I don't know whether you have them down here or not, but we have a brand of preachers in the States that sound like this. Eu não sei se vocês têm esse tipo de pregador aqui, mas lá nos Estados Unidos a gente tem um tipo peculiar que é assim. I'm going to tell you that there is a way. You have any preachers like that? You do. They got the message. Yes, sir, did. I don't know whether you have them or not. He says you do. Eu não sei se vocês têm esses pregadores assim, ele diz que vocês têm. But I've never figured out what the is all about. Mas eu nunca descobri o que é o tanto do que ele diz. It sounds like it fills in space, but everything's the same, you know. Parece que preenche espaço, mas é tudo igual. You know, it just goes along the same level, everything. É sempre monótono, a mesma coisa. Nothing ever goes up, nothing ever goes down. Nada vai para cima e nem a voz vai lá embaixo. And there are people who gesture like this. E há pessoas que gesticulam assim. Their hands never get out beyond their bodies. A mão nunca sai para além do corpo. Then there are people who have a little trouble with timing. E existem pessoas que têm um problema com o tempo que eles usam. You should love God with all your heart. Timing. Love God with all your heart. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. There are three kinds of gestures. 3 tipos de gestos. Indicative. Indicatórios. He went that way. Ele foi para aquele lado ali. You're indicating something. Você está indicando alguma coisa, apontando para alguma direção. Descriptive. Aos descritivos. It was that high. Tinha esta altura. And it was shaped like this. E o formato era assim. That's a descriptive gesture. É um gesto descritivo. Then there are emphatic gestures. Há gestos enfáticos, de ênfase. I tell you, we are going to stop Eu digo para vocês que nós vamos parar this false counseling. esse tipo de aconselhamento falso. Or, wow! Você diz, uau! No translation. Is that translated? They got it. Okay. Gestures are important. Os gestos são muito importantes. And you know, if you have trouble with gestures, I have a suggestion. I have a suggestion as to how you can improve. Se você tem dificuldade com gestos, eu tenho uma sugestão para fazer para você. Now, if you go out on the street someplace, or even come home in front of your wife and start going like this, practicing gestures, you know. Se você for para a rua, ou se você estiver na frente da sua esposa e começar a praticar gestos de tudo quanto é espécie, They're going to call for the fellow in the white coat and the butterfly net. eles vão começar a chamar o camarada que vem lá com aquela camisa de força. But there's one place where you can get away with practicing gestures. Only one that I know of. Mas só existe um lugar que eu conheço que você pode fazer gestos à vontade. Tell stories to children. Conte histórias para crianças. People will love you gesturing with children. As Grinning, pessoas vão growling. simplesmente all the vibrar de ver você gesticulando com as crianças, seja para fazer uma expressão. And they won't call for the people from the funny farm either. Give me a little. I have a problem of timing. Oh, I'm sorry. Você faz gestos que você fica bravo e você fica feliz, as pessoas vão te amar por isso e elas não vão chamar ninguém do hospício para levar você. Or for the funny farm either. Funny farm. Yeah, they won't call for the people from the funny farm.
the mental institution. Well, I said mental institution in other words. You see, you can practice with children, Você pode praticar com as crianças. and your wife will love you because you'll entertain the children. E a esposa vai gostar muito de você porque você vai estar entretendo as They crianças. won't be bothering her. E eles não vão estar atrapalhando a ela. And the children will love you, E as crianças vão amar você. and eventually your congregation will love you. E, como resultado, a sua congregação vai amar você. Now, you can also practice non-dictionary sounds. Você também pode praticar sons que não aparecem no dicionário. Non-dictionary sounds are very important in preaching. Os sons que não aparecem no dicionário são muito importantes na pregação. I have an example in one of my sermons about a tin garbage can. Eu tenho um exemplo desses no meu sermão acerca de uma lata de metal. Now, I notice you have posts and you have these little plastic things that sit up there and display your garbage. Eu reparei que vocês têm postes e vocês têm alguma coisa lá que fica pendurado e mostra o lixo que está pendurado. We hide ours. Nós escondemos o nosso. We put them in garbage cans. Nós colocamos os nossos na lata de lixo. Tá Most falando? of them today are plastic, but some are still metal. Alguns, a maioria são de plástico, mas alguns ainda são de metal, as latas de lixo. And it's about this metal garbage can that my illustration revolves. E a minha ilustração está ligada a essa lata de lixo de metal. I talk about a fellow who has a new one, E eu estou falando a respeito de uma pessoa que tem uma lata nova. and how wonderful it is to have this new garbage can. E como é maravilhoso ter aquela lata de lixo novinha. The lid fits perfectly. A tampa se encaixa perfeitamente. It goes shunk, shunk. E o barulho que ela faz é chum, chum. And then I tell all about the story how the garbage collectors come along at 4 in the morning, they kick it and drive over the thing and all the rest of it. E eu conto para eles como às 4 da manhã vêm os lixeiros e eles chutam a lata de lixo e passam o caminhão por cima. And then the lid ever after goes E depois disso aquela tampa faz instead of shunk. em vez de chunk. You see, those are non-dictionary sounds. São sons que não estão no dicionário. And some of you who need to be freed up in your preaching Alguns de vocês precisam ser libertados um pouco na sua pregação. need to practice all that sort of thing Vocês before precisam children. praticar isso diante das crianças. And you can get away with it there. E ali Nowhere você else. pode se livrar e a coisa sai bem. Okay. É isso aí. I think you have looked at this display up here long enough. Eu acho que vocês já olharam para esta vitrine aqui o suficiente.